E, pessoal, bora trazer aqui o judiciário brasileiro para conversa, misturado com política brasileira, com pitadas de decisões e releituras de um caso tão efervescente como o da Lava Jato. Aliados do presidente Lula dizem que ele recebeu como uma reconstrução histórica a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht com a Lava Jato. A avaliação é a de que está aberto um caminho de reaproximação entre os dois. Mas será? Entre o presidente e o ministro do Supremo? Théo Cury, bem-vindo, hein, nesta sexta-feira com a gente aqui no Live. Conte-nos tudo. Bom dia, Elisa. Obrigado. Ótima sexta-feira para quem acompanha a gente também. É um caminho que vem sendo construído e essa apuração da Thaís Arbex mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito a aliados que pode haver essa reconstrução do caminho por conta, principalmente, dessa última decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão que foi contestada por críticos por conta do teor e dos argumentos trazidos por ele nessa decisão de anular as provas que fazem parte do acordo de leniência fechado entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal em 2016, que foi referendado, foi homologado, teve o aval, teve o sinal verde do Supremo Tribunal Federal no ano seguinte, em 2017. E nessa decisão, o que mais chamou a atenção, mais do que a própria decisão de anular, foi o aceno que Dias Toffoli fez ao presidente Lula em duas páginas. Em uma delas, Dias Toffoli disse que a prisão de Lula em 2018, quando ele passou um ano e 7 meses na prisão no âmbito da Operação Lava Jato, além de ser um dos piores erros judiciários da história do país, foi além, foi pior. De acordo com Dias Toffoli, se tratou de uma armação fruto de um projeto de poder político de agentes públicos de Curitiba, do Ministério Público Federal e também do Judiciário, em relação aos procuradores e ao então juiz Sérgio Moro. Isso é visto como uma tentativa de reaproximação, isso no campo político, de Dias Toffoli de Lula. Toffoli que chegou ao Supremo pelas mãos, por uma indicação e nomeação do presidente Lula, ainda em 2009. Mas uma série de decisões dele e decisões também, não só nos autos, nos processos, mas também de postura política, incomodaram o presidente e o entorno dele. O mais grave na avaliação de interlocutores do presidente Lula foi a negativa para que Lula fosse ao velório do irmão Vavá, que morreu em janeiro de 2019, no comecinho de 2019. Toffoli demorou a tomar uma decisão. Quando tomou, era tarde e o presidente não pôde se despedir do irmão. Além disso, um posicionamento mais próximo a Jair Bolsonaro, assim que estava prestes a vencer as eleições de 2018. Tudo isso atrapalhou e fez com que se distanciassem os dois, o ministro e o então presidente da República, agora novamente presidente, e essa reconstrução agora é vista como sendo possível. Essa tentativa de reconstrução da relação entre eles, cena para os próximos capítulos. Nessa sexta-feira também o TCU começa, ainda sobre aquela decisão de Dias Toffoli, a se debruçar sobre o pedido dele para avaliar os termos em que esse acordo de leniência foi fechado entre a Odebrecht e também o Ministério Público Federal, um compiladão dessas notícias de sexta-feira para quem nos acompanha nesse feriadão, Elisa. É muito interessante a gente trazer esse cenário. Primeiro, do ponto de vista da decisão, Théo Cury, eu me despeço de você, mas já te encontro ali no outro telão, hein? Eu só estou me despedindo desse cantinho aqui de Théo Cury, porque Théo Cury já reaparece comigo aqui no telão grandão, junto com a Larissa Rodrigues. É muito interessante analisar esse cenário envolvendo Lula, Dias Toffoli, porque, primeiro, a potência do assunto da Lava Jato, a questão do acordo de leniência da Odebrecht, a anulação das provas. Essa é uma questão. Aí a gente tem também Dias Toffoli, né, ministro do Supremo, que foi indicado por Lula para a vaga, que ocorrera anos atrás uma decisão tardia para que Lula fosse ao velório do irmão. E isso teria criado ali uma indisposição nessa relação entre Dias Toffoli e Lula. Existe uma parte que acredita que essa decisão de Dias Toffoli nesta semana possa colaborar com a reaproximação, tá? E até a apuração da Thaís Arbex, trazendo para a gente tantos detalhes. Mas um outro lado também acredita que alguns sinais não são tão positivos. Por exemplo, e já vou te chamar, Larissa Rodrigues, para a gente falar do entorno político, só vou lembrar aqui de citar essa questão. Nessa semana, o presidente Lula indicou ministros para o STJ. E diferentes ministros
os ministros do Supremo têm ali a sua bolsa de apostas, os seus indicados, para quem vai ocupar o STJ. Os indicados de Dias Toffoli não foram seguidos por Luiz Inácio Lula da Silva. Aí você pode pensar, não, tudo bem, mas o que isso tem a ver? Internamente, isso foi identificado como um sinal de puxa vida. Não foi respeitado a capacidade, como é que eu posso colocar isso aqui em palavras? Ele não teria sido, para além desse relacionamento entre Lula e Dias Toffoli do passado, não teria sido respeitada essa indicação, né, a credibilidade de Toffoli para indicar esses ministros para o STJ. Então, é um cenário ainda muito nebuloso, de não conseguir compreender qual é essa proximidade do presidente com o ministro. E, Larissa, a gente está falando de algo que é muito importante para o currículo político de Luiz Inácio Lula da Silva, né? E agora o presidente dizendo que vê isso como uma reconstrução histórica. Politicamente não tem jeito, agora o pessoal vai surfar e muito em cima dessa decisão. Elisa, eu não vou ousar nem entrar nos detalhes jurídicos ao lado de Théo Cury, que entende tudo desse assunto, mas vou trazer aqui para essa questão política como a gente consegue ver isso. Tudo nesse caso é sinalização. Claro que foi um despacho jurídico ali, respeitando as leis, como se deve e se espera o mínimo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas uma decisão, um despacho que afeta politicamente diversas linhas políticas do nosso país, acaba tendo reflexo em várias nuances. O primeiro reflexo é essa fala ali de reconstrução histórica de Lula. A gente sabe que desde que Lula deixou a prisão e que aquela decisão ali da segunda instância foi deixada de lado por ter considerado uma tentativa ali do então juiz Sérgio Moro de ter perseguido, digamos assim, abrindo aspas, o então ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o discurso era sempre de que Lula era inocente. Por mais que havia, por um outro entendimento, não quer dizer que ele era inocente, quer dizer que as provas foram desconsideradas. O discurso, na campanha, inclusive, foi de pregar uma inocência de Lula e uma perseguição por parte da Lava Jato. A partir do momento que chega esse despacho do ministro, Lula tem muito mais capital para continuar nessa linha de perseguição. Por outro lado, como que se vê agora Sérgio Moro, ex-juiz e agora na política enquanto senador, o discurso de Sérgio Moro é muito parecido com o que Lula fez durante todos os últimos anos, de que Sérgio Moro vem sendo perseguido pelo agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E no meio disso tudo, nós temos um Congresso muito mais voltado para um bolsonarismo e, por outro lado, um executivo formado pelo petismo. Então, você acaba alimentando duas linhas que há muitos anos fazem parte do jogo político principal do nosso país. Agora, tem que levar em consideração o quanto isso vai cair na esfera jurídica, que eu até falava, depois você pergunta para o Theo, porque ele vai falar melhor do que eu. Mas nessa esfera jurídica, porque há um entendimento agora, depois dessa decisão que a gente leu ao vivo, de que se precisa e pede o ministro uma responsabilização dos agentes que teriam errado durante a Lava Jato. E aí, nisso entra mais uma vez o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador. Aí a gente tem histórico de Deltan Dallagnol, todos os demais membros da Lava Jato, o Ministério Público como um todo ali do Estado do Paraná. Então, vai continuar tendo alguns desdobramentos, não só políticos, mas em especial jurídicos. E até que ponto os discursos políticos vão conseguir diminuir os desdobramentos jurídicos? E é essa a grande questão agora que está sendo discutida em todos os lados, com quem eu conversei, não só dentro do Palácio do Planalto, que quer sim a responsabilização, mas um temor, claro, da atual oposição ao atual governo federal. Elisa. Pois é, que ano de remember, hein? Da Operação Lava Jato, Théo Cury e Larissa Rodrigues. Presidente Lula que volta à presidência da República. O tal hacker da Lava Jato que voltou à tona na CPI que investiga ali se houve ou não o acesso ilegal a sistemas do judiciário brasileiro e todas as acusações e tudo mais. Agora essa nova decisão de Dias Toffoli em relação ao acordo de leniência da Odebrecht, enfim, ao déjà vu da Lava Jato com tantos assuntos importantes.